Fala, gênios! Sejam bem-vindos ao canal do Ciatem e do Fábrica de Gênios. Meu nome é Arthur Felipe e nesta aula eu vou ensinar a vocês como começarem com Power BI do absoluto zero. Então, se você não tem conhecimento nenhum sobre o Power BI, hoje eu vou te ensinar como começar com essa ferramenta poderosíssima de análise de dados, beleza? Então já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta, divulga e vamos nessa! Bom, abri aqui o Power BI. Quando você abre a ferramenta do Power BI, de cara ele vai trazer para você uma tela de boas-vindas, certo? Essa tela você não precisa dela, então posso fechar ela, beleza? Caso você queira ver essa tela novamente, após ter fechado, a gente pode vir em Arquivo, Introdução, e aí essa tela vai abrir novamente, beleza? Mas em resumo, você tem aqui, para você logar, se você tiver uma conta Pro, você tem aqui novas atualizações, o blog, o fórum e tutoriais do Power BI, então são links que você pode clicar e ir direto para o site. E aqui do lado esquerdo a gente tem o botão tecla rápida, de atalho para você obter dados, já ir direto obtendo dados, ou acessar fontes recentes, ou então projetos que você fez recentemente, e se você já quiser abrir eles, basta você clicar no projeto que você quer que ele vai abrir para você no Power BI. Nesse caso aqui, nós não vamos precisar da tela de boas-vindas, então vou fechar ele. Aqui no Power BI, ao abrir a ferramenta, a gente tem o menu principal, você vai perceber que ele parece muito com as ferramentas da Microsoft. Tá? À medida que você vai, por exemplo, em página inicial, ele traz essas opções, inserir, aí ele traz outras opções, modelagem e assim sucessivamente. A gente tem um botão aqui que você pode apertar para ele alternar a faixa de opções, beleza? Então ele pode reduzir para você ter mais espaço para a sua visualização, ou maximizar novamente. A gente também tem o menu lateral, que eu chamo de menu principal, porque basicamente é onde a gente está sempre trabalhando com ele. A gente tem ali a opção de relatório, que é onde eu vejo a minha opção de relatório de fato, o meu relatório. Eu tenho o meu menu dados, que é onde eu vou ver os meus dados que eu estou utilizando. E eu tenho aqui o modelo, que é onde eu faço a modelagem das minhas tabelas. Vou fazer os relacionamentos, ver como é que está funcionando nessa questão de relacionamentos aqui das minhas tabelas. Fazendo um overview aqui em relatório, a gente tem o nosso relatório de fato. Essa linha aqui tracejada é o limite que você tem do seu visual. Você pode alterar o tamanho do seu relatório, certo? Vou já mostrar como é que faz. Mas aqui embaixo a gente tem as nossas páginas, assim como qualquer programa aí da Microsoft, o Word não, mas o Excel. O Excel tem as planilhas, então você consegue também ter as páginas aqui no Power BI. A gente também tem um menu de filtros, que é onde você pode fazer filtros no seu relatório. Posso maximizar e minimizar aqui, ele não tem problema. Eu tenho também um menu aqui de visualizações, onde eu tenho meus relatórios, meus visuais, que eu posso utilizar, os gráficos, tudinho. Inclusive eu posso até importar algum visual na internet. Aqui embaixo a gente tem os campos que eu estou utilizando no visual que eu selecionar. E aqui eu tenho o meu formato, É nesse formato que você vai personalizar todo e qualquer tipo de visual que está no seu dashboard, inclusive o próprio relatório. Então aqui em formato, a gente sempre vai estar indo nele para poder personalizar, deixar mais bonito, aumentar o tamanho, entre outras coisas. Nesse caso aqui a gente tem informações da página. Então eu tenho o nome da minha página, eu tenho várias outras coisas. Eu tenho o tamanho da minha página, então aqui você consegue, ele está 16:9, Eu poderia alterar para personalizado e aqui alterar manualmente o tamanho da minha página, perfeito? Outras coisas legais também que eu quero mostrar aqui do Power BI é que a gente tem aqui no menu inserir, a gente também tem algumas outras opções, de caixa, de botão, de formato que eu posso adicionar no meu Power BI. Eu tenho também a parte de modelagem, onde eu posso criar novas tabelas. Na exibição você consegue mudar aqui layout
né, os padrões de cores que você vai utilizar no seu visual. Então, aqui eu poderia estar personalizando os tipos de cores que eu vou utilizar. Por exemplo, a minha empresa é um padrão aqui clássico, é um padrão executivo, então ele tem esse tipo de cores, que é justamente o que ele vai alterar na minha paleta de cores, que a gente vai usar mais pra frente. Além disso, em exibição, você tem aqui a exibição de página, certo? Que você pode deixar ele em ajustar a página. Então, quando você subir esse seu relatório para a web, o ajustar a página, ele vai estar sempre buscando se ajustar na página, tanto de altura como de largura. O ajustar a largura, se ele for retangular, né, o seu relatório, ele vai se ajustar sempre à largura, não importa o tamanho. Pode ser que ele fique pequenininho, mas ele sempre vai se ajustar à largura. E o tamanho real, o tamanho que você definir aqui vai ser o tamanho que eu vou visualizar na minha página web, beleza? Então existem essas formas aí de você deixar o seu relatório responsivo, né? Mas em resumo, a forma que ele vai se comportar na web. A gente também tem um layout para o celular, que você também pode ajustar o layout de como é que ele vai aparecer no aplicativo. Para sair daqui, basta selecionar layout de novo. A gente tem, por exemplo, linhas guias que você pode deixar já marcado. Você pode deixar o ajuste à grade, né? Se você estiver montando aqui um dashboard, e aí, ó, se você quiser, ó, essas linhas guias, né? Ó, você pode deixar ele marcado aqui. Você tem o bloquear objetos também, ó. Eu bloqueio o meu objeto, não precisa disso. Eu gosto de deixar linhas grade, né? Que eu venho do design, do Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, então para mim isso aqui é muito legal, né? Aqui você pode criar filtros, indicadores e entre outras opções que você tem. E ajuda, se por um acaso você quiser assistir algum vídeo, você quiser ir direto para a documentação, né? E entre outras opções também aqui no Power BI. Em arquivo, você tem as opções de abrir, salvar como, obter dados, né? O importar e o exportar. E a gente também tem aqui as opções de configurações. Aqui em configurações é onde a gente tem configurações da fonte de dados, se você tiver trocado, né? Onde está a sua fonte de dados, e opções. Eu cliquei em opções para mostrar para vocês as opções que a gente tem. Então aqui é onde a gente vai configurar várias coisas, como por exemplo o R. Configuro o R que eu estou instalado na minha máquina, aqui em opções. O Python, né? Eu configuro aqui também o Python. E entre outras configurações que você pode configurar aqui no seu relatório. Então vou fechar essas opções. Vou ensinar vocês hoje como a gente vai começar do zero com o Power BI, do absoluto zero. Eu criei aqui um Excel, né? Você tem aqui uma fonte de dados, um arquivo Excel qualquer aí com dados que você montou. Então vou abrir aqui banco de dados. Foi uma base de dados que eu fiz no Excel. Você pode criar, você pode usar essa base de dados. Enfim, o que importa é que você consiga fazer toda essa atividade. Então, o que eu criei aqui? Eu criei uma base de dados fictícia, que tem um código, tem um nome da cidade, tem a quantidade de infectados, quantidade de curados e quantidade de mortes. Beleza? Então, é um valor inteiro simplesmente aleatório. Tem algumas modificações aqui que a gente vai ver que precisa ser tratado, né? E eu não vou tratar aqui no Excel, vou deixar essa base de dados do jeito que está aqui e vou levar lá para o Power BI. Então, como é que eu faço isso? Aqui no Power BI, você vai em página inicial, você tem um botão que vai direto para arquivos Excel, que é esse aqui, Excel. Ou então você pode vir em obter dados, Excel. Ele vai abrir, na verdade, uma pasta. E aí você vai navegar até onde sua base de dados está salva. No meu caso, ele está aqui na aula 4, banco de dados. Vou abrir. Lembrando, eu estou conectando a uma fonte de dados Excel. Aí ele traz esse navegador, né? Que é onde eu vejo aqui o que ele encontrou, as tabelas que ele encontrou. No caso aqui foi a base de dados Piauí. Lembrando que esse nome aqui não é o nome do arquivo, é o nome, olha só, da minha planilha. Então ele identificou essa planilha aqui como uma tabela. Se eu tivesse outra planilha aqui, ele identificaria como outra tabela, beleza? Então ele identifica dessa forma. Então seleciona aqui ela, quando você clica em cima do nome, ele aparece, né, os dados que ele encontrou, tá vendo? Ele encontrou dados vazios aqui, a gente tem que tratar isso aí. Para eu selecionar de fato aqui no navegador, você tem que clicar no quadradinho. Pronto, selecionei a base que eu quero. Agora eu vou em carregar, ele vai carregar direto para o Data Warehouse do Power BI, ou transformar. O transformar a gente vai primeiro fazer aquele processo de ETL que a gente já viu na aula anterior, que é o que? Ele já extrai os dados
já tá aqui. Eu vou transformar agora, eu vou limpar, eu vou organizar, tirar dados vazios, colunas, linhas. E aí quando tiver tudo ok, 100%, aí é que eu vou carregar no Data Warehouse, que é o ETL. Beleza? Se você clicar em carregar, ele vai fazer o que? Ele vai só extrair e já carregar direto. Ele não vai transformar. Então eu vou transformar meus dados. E aí ele vai abrir uma outra ferramenta que é o Power Query. O Power Query é o cara responsável por fazer, de fato, o tratamento desses dados, o T do ETL. Então, aqui no Power Query, a gente também tem um menu padrão Microsoft, certo? Que você clica aqui, ele vai trazendo as opções. A gente tem o botão de fechar e carregar, que é justamente fechou, já está ok, beleza. Então, vou fechar o Power Query e vou fazer o processo L, né? Que é o load, ou seja, vou carregar esses dados para o Data Warehouse. Além disso, eu posso conectar uma nova fonte de dados. Vamos supor, eu quero conectar outra fonte de dados. Você não precisa fechar o Power Query e ir lá em obter dados. Você pode vir aqui direto, ó, nova fonte de dados, e ele vai abrir novamente aquela página que eu tenho todas as opções de fonte de dados que eu posso me conectar. A gente pode inserir dados manualmente, né? Se você quer fazer uma tabela aqui manual, né? E outras configurações que a gente vai ver aí ao longo do curso. Além disso, o que eu quero destacar é que a gente tem aqui um espaço de programação, né? Nesse caso aqui é M, a linguagem M, né? Que ele está utilizando. Isso aqui a gente não vai mexer agora. Aqui do lado esquerdo a gente tem as nossas consultas, ou seja, as tabelas que eu estou conectado. Aqui no meio eu tenho de fato a minha tabela e meus dados. E do lado direito a gente tem aqui as etapas, ou seja, toda vez que a gente fizer... por exemplo, eu estou pegando uma base de dados e vou carregar no Data Warehouse, ele vai fazer o ETL. E as etapas do ETL são essas, beleza? Ele vai se conectar na fonte, vai navegar por essa tabela, vai transformar a primeira linha, ó, em cabeçalho e vai alterar os tipos, né? Que ele identifica automaticamente ali, beleza? Então isso aqui já é um tratamento. Isso aqui o Power BI já faz para a gente automaticamente, beleza? Essas são as etapas. Você pode criar novas etapas, você pode criar etapas antes de algumas outras etapas, pode excluir, editar, enfim, pode fazer o que você quiser em cada etapa. Então, o que a gente vai fazer aqui com essa nossa fonte de dados? A priori, eu vou só transformar, ó. Se você clica aqui no canto, né, onde tem esse 1, 2, 3, isso aqui são os tipos de dados da minha coluna. No meu caso é código. Código é bom a gente deixar como texto, senão ele vai fazer somatório e tudo mais. Não é isso que eu quero. Aí ele pergunta, ele diz, cara, tu tá alterando o tipo da coluna. Tu quer que eu substitua o processo anterior ou tu quer que eu adicione um novo processo, né? Uma nova etapa? Eu quero que ele adicione. Porque se em algum momento eu quiser voltar atrás, né, o formato que estava antes, basta eu vir aqui e excluir essa etapa que eu criei. Aí ele volta o que estava antes. Beleza? Então eu vou fazer aqui novamente. Pronto. Agora vamos ver aqui, cidade está ok, infectados, curados e mortos. Agora vamos excluir essas colunas aqui. Como essa é uma etapa que a gente vai deixar automaticamente para o Power BI, então eu preciso fazer essa coisa bem pragmática, porque pode ser que na próxima vez que ele carregar essa base de dados, venha outras informações, né? Então a gente tem que fazer um negócio assim, ensinando para um robô mesmo como ele tem que trabalhar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar, segura o Shift, você vai selecionando, ó, somente as colunas que você quer. Pronto, eu quero essa. Aí você aperta o botão direito em cima de qualquer uma delas, botão direito, e você tem aqui, ó, remover colunas. Eu vou remover as que eu estou selecionando, ou vou remover as outras, né, que eu não selecionei. Nesse caso, eu vou remover as outras. Pronto, já comecei a limpeza aqui da minha base de dados. Agora vamos lá embaixo, e aí a gente vai perceber o seguinte, que nós temos linhas em branco, né? Linhas vazias, com null, né? Então, esse null aqui quer dizer o quê? Que está vazio, não tem nada dentro delas. Então eu posso vir aqui diretamente, ó, aqui em cima no menu página inicial, remover linhas em branco. E aí, ó, ele cria mais uma etapa, né, de remover linhas em branco e já removeu todas as minhas linhas em branco que tinha aqui na minha base de dados. Não tenho mais coluna em branco, não tenho mais linha em branco e todos os tipos já estão perfeitamente corretos. Terminei minha base de dados.
basta eu fechar e aplicar, como eu mencionei no começo aqui do Power Query, né? E aí ele vai fazer agora o processo L, né, que é o load, ou seja, ele vai carregar essa base de dados tratada no meu Data Warehouse para que a gente possa usar aqui no Power BI. Então, pessoal, agora que a gente já fez o processo de ETL, os dados já estão prontos para a gente utilizar aqui no nosso Power BI. Vamos montar aqui um relatório e ver o que vai dar, né? Primeiramente, eu vou mostrar aqui os nossos dados em modelo. E aí ele traz para a gente uma tabela com o nome, né, da tabela e todos os campos, né, da minha tabela, né, todas as colunas. Se tivesse outra tabela aqui, a gente poderia relacionar elas, mas a gente não vai fazer isso agora. Em dados, a gente vê aqui o que? Eu consigo ver a minha tabela, eu consigo ver também aqui minhas colunas, inclusive eu consigo ver a própria tabela com os dados, consigo visualizar meus dados, beleza? E aqui em relatório é onde a gente vai de fato montar o nosso relatório. Então, a priori, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu quero pegar a quantidade de mortes. Quando você clica em cima aqui do campo, né, que você quer, ele gera para você um gráfico de barras, né? O que acontece? Você pode mudar esse visual se você não gostou dele. Eu posso botar aqui um gráfico de barras clusterizado, um gráfico de colunas clusterizado. Posso pegar aqui um gráfico de área, provavelmente ele não vai, né, plotar da forma correta. Eu posso escolher o que eu quiser aqui. Eu vou escolher o cartão. Eu gosto muito do cartão, né, porque ele traz o somatório total da minha coluna. Então eu tenho aqui a quantidade de mortes. Então posso personalizar, né? Você pode ver aqui. Clicando aqui no nosso visual, você pode ver aqui que em campos a gente tem a quantidade de mortes. Aqui em formato, a gente pode personalizar o nosso visual, né? Tem um rótulo de dados. Posso alterar aqui a cor dele para um azul, né? Eu posso personalizar várias coisas, o tamanho da fonte e tudo mais, mas eu não vou mexer nisso agora. Agora eu clico aqui fora, você sempre tem essa mania, né, de sempre estar clicando fora, porque ó, selecionei o meu visual que eu acabei de fazer. Se eu clicar em outro campo, vamos supor, cliquei em outro campo aqui, vou tirar a seleção e clicar em outro. Olha o que ele vai fazer. Ele vai trocar, ou então ele vai adicionar, dependendo do visual, os outros campos nele. E não é isso que eu quero criar um novo visual, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar fora, pode até fazer o contrário. Clica no visual que você quer e seleciona o campo que você quer, ó. E olha só, ele criou mais um visual, né, com um totalizador, dessa vez quantidade de infectados. E a mesma coisa eu posso fazer com mortes, já foi. Na verdade eu quero é curados. Então posso tirar aqui e tá. E aí você altera o visual para cartão. E aí olha só que legal, a gente tem a quantidade, né, por cada situação, né? Então, ó, o que eu posso fazer? Eu posso ajustar o tamanho. Perfeito, eu posso ir ajustando aqui o tamanho. Deixa eu personalizar mais aqui. Vou botar todo mundo aqui mais ou menos. Não vai estar perfeitamente do mesmo tamanho ainda, mas já tá, ó, todo mundo aqui bacaninha, né? Então segurando o Shift ou Ctrl, segurando o Ctrl eu consigo selecionar todos. E a gente consegue perceber aí, né, o nosso visual já criando forma, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a cor aqui de morte, vou alterar para vermelho. Ó, tá vendo? O padrão de cores não tem a cor que a gente quer. Ou eu vou em personalizar a cor, selecionar a cor que eu quero, ou eu vou em exibição e altero o tipo de visualização que eu quero. Vou pegar esse urbano aqui, ó. Olha como ele muda. Então, ó, personalizei aqui mortes de vermelho, infectados. Eu vou aqui, formato, rótulo dos dados, vou botar um amarelo. E curados eu vou botar um verde. Aqui. Pronto, né? A gente consegue ter uma noção mais ou menos aí da quantidade. Outra coisa legal que eu posso fazer, por exemplo, é pegar o cidade, que a gente tem o que? A gente tem o nome da cidade. E aí eu vou aumentar o visual só pra gente visualizar. Olha só. Claro que teve cidades, né, que às vezes tem o mesmo nome. E infelizmente ele pode pegar de outro estado, né? Então não é muito legal
você está pegando só simplesmente o nome da cidade, beleza? Mas enfim, vamos deixar esse erro aqui por enquanto. Olha só, mas boa parte ele conseguiu pegar direitinho, né? Vou diminuir um pouco. Esse visual que ele já identificou aqui pra gente foi o visual de mapa, beleza? Ele pelo nome da cidade, ele conseguiu, a maioria, né? Plotar aqui dentro das cidades, né? Dentro do mapa, por conta da cidade que eu tenho aqui, o nome. E aí eu posso até pegar o campo aqui de cidade, vou botar ele aqui do lado. Olha só que legal, né? Você pode transformar isso aqui numa tabela. E aí na tabela você tem a visualização, beleza? Por nome, né? Inclusive, professor, tá muito pequeno. Então você pode vir aqui em grade, deixa eu confirmar, em grade. E aí ele tem aqui, ó, o tamanho do texto. E aí você pode alterar o tamanho do texto, ó. Deixar ele grandão, né? Beleza? E basicamente é isso. Então, ó, se eu quiser, por exemplo, eu quero selecionar a cidade. Então eu vou pegar Teresina. Olha só o que o Power BI nos permite, né? Eu vou pegar Teresina, selecionei só Teresina. Olha só o que ele fez. Ele, no mapa, ele plotou só Teresina. E olha só os totalizadores, ele já personalizou, porque o que? Eu tenho a quantidade as quantidades aqui por cidade. Por isso que eu consigo fazer o filtro. Se eu tiver um totalizador só, no total foi tantos mortos, tantos infectados e tantos curados. Então eu não conseguiria fazer esse filtro. Já dessa forma, como eu tenho de cada um, né? Eu consigo, ó, ir fazendo o filtro. À medida que eu vou selecionando as cidades, ele vai fazendo esse filtro aqui em cima pra gente. Perfeito? Para concluir, eu vou salvar esse visual. Relatório cidades Covid-19. Cidades Piauí. Estou salvando o nosso arquivo Power BI. Se vocês observarem, né, ele salvou um arquivo .pbix, pbix, né? E é um arquivo que ele só pode ser aberto numa ferramenta que é o Power BI. E nesse arquivo aqui ele já tem a sua planilha e o seu Data Warehouse com os dados carregados. Perfeito? Então, só para a gente fechar aqui, de fato, né? Disse que ia fechar aqui, mas esqueci de uma coisa. Ó, Teresina. Qual é o grande lance do Power BI para a questão de dados, né? Você está monitorando dados que estão sempre se atualizando, né? Então, por exemplo, vamos supor que passou o dia e aí os dados foram atualizados, né? Então aqui em Teresina eu vou botar 2000 aqui, 300 aqui e 2000 aqui. Vou salvar o meu arquivo Excel. Olha só, no nosso relatório a quantidade ela continua a mesma e não vai mudar, beleza? Ela não vai mudar, porque eu estou olhando para quem? Para o Data Warehouse, não para o Excel. Se eu quero pegar os dados do meu Excel e atualizar o meu Data Warehouse, beleza? Eu preciso vir em página inicial, atualizar. O que esse atualizar vai fazer? Ele vai fazer aquele processo de ETL que a gente já programou para ele. Então você não precisa ficar fazendo aquele processo de ETL toda vez que eu precisar atualizar meus dados. Perfeito? Então olha aí, ó. O atualizar, ele já fez todo o processo de ETL. Quando ele carregou no Data Warehouse, aí já atualizei o meu dashboard. E aí a gente já tem, ó, a quantidade de mortos infectados atualizadas e a quantidade de curados também. Perfeito? Então, isso aqui foi uma forma, né, de vocês visualizarem fazerem um dashboard, né, do absoluto zero com o Power BI. Perfeito? Eu estou olhando aqui para o gráfico o mapa, né, das cidades. E eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando, professor, vocês são bolhas, né? Isso. Professor, é porque eu vi bolha grande, bolha pequena e alguns visuais. Como é que funciona isso aí, né? E aí eu olhando aqui, eu não quero passar para outro vídeo, então vamos lá. Vou mostrar para vocês a questão da bolha grande, bolha pequena, por conta do tamanho, né? De infectados, por conta de... Enfim, o que eu poderia fazer aqui seria o seguinte. Eu posso pegar, por exemplo,
quantidade de mortes e jogar aqui no mapa, beleza? Que aí a gente tem a quantidade de mortes por cidade. E olha só o que ele faz, ó. Aqui ele já atualiza a bolha. Então você já consegue perceber que a bolha em Teresina ela é maior do que a bolha nessa cidade aqui, que é Altos, beleza? Então, automaticamente o Power BI faz isso para você. Ele já faz essa personalização de bolha grande para quantidade de dados maiores, bolha pequena se for menor, né? E aí ele faz, né, esse size aí, esse mapeamento, beleza? Então a gente já consegue perceber as cidades aqui que a gente tem na nossa base de dados por conta do tamanho, né? Qual é o que tem maior, qual é o que tem menor e assim vai, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de como desenvolver o nosso dashboard, né? Nosso primeiro relatório utilizando o Power BI do absoluto zero, beleza? Eu peço que vocês pratiquem, tentem replicar todas essas atividades que a gente fez, beleza? Tentem usar outras bases de dados, façam a base de dados de vocês e tentem sempre estar buscando fazer, né, essa prática que a gente vem fazendo, mudar aqui, muda ali, personaliza o dashboard, que isso tudo vai fazer parte da evolução de vocês durante o curso e durante o seu aprendizado nessa área que é fantástica, com essa ferramenta show de bola, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer coisa comentem, qualquer dúvida comentem também, já deixa o seu like, divulguem para todo mundo que vocês acham que tem interesse em aprender Power BI e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, o canal do Ciatem e o canal do Fábrica de Gênios. É muito importante para a gente essa inscrição, essa curtida, beleza? E a galera dos cursos não esquecerem, comentem, botem seu nome aí e tal, para a gente comprovar que vocês realmente estão assistindo nossas aulas. Tranquilo? Até mais, valeu!